Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. Esse vídeo conta com 3 acessibilidades digitais, audiodescrição, libras e legenda. Bem, essa é uma ação da Secretaria de Gestão Estratégica e hoje nós estamos aqui com o Arthur Azevedo. O Arthur é subsecretário de Planejamento e Governança e ele veio falar pra gente um pouquinho sobre o plano estratégico, sobre o mapa estratégico e algumas perspectivas. E nessa ação específica, nós viemos falar sobre o jurisdicionado. Olá, tudo bom, Arthur? Oi, tudo bem, Lohane? Como tá? Arthur, me conta um pouco aqui como é que o tribunal colocou no seu plano estratégico a perspectiva do nosso cliente, o jurisdicionado, aquele que todas as nossas ações atingem a ele, né? Como é que é? Certo. Então, como é que o tribunal pegou ali no plano estratégico, para, como você disse, a pessoa mais importante daqui, que é o cliente, a pessoa que é atendida pelo Poder Judiciário. Então, eu vou mostrar aqui novamente no nosso mapa estratégico que o jurisdicionado ele é o centro aqui do mapa. Então, todas as ações das perspectivas orçamento, tecnologia, pessoas e governança, elas se convergem para o jurisdicionado. Então, tem 10 setinhas, né? Isso. Elas convergem para ele. Então, a pessoa mais importante aqui é o jurisdicionado. Nós temos orçamento e tecnologia para atender o jurisdicionado, nós temos pessoas e governança para atender o jurisdicionado. Dentro aqui desse tema, nós temos vários objetivos, né? Como nós vamos chegar? Olhando pelo jurisdicionado, a nossa missão institucional, que é realizar a justiça para a promoção da paz social. Então, o primeiro objetivo estratégico é promover o cumprimento das decisões judiciais, garantir ao cidadão o que é seu de direito. O pessoal aqui, na hora de fazer o planejamento estratégico, eles observaram que não basta ter uma sentença, não basta a pessoa que entrou com a demanda ter uma sentença debaixo do braço. Quem trabalha com direito, né, quem estuda direito, sabe que depois da sentença ainda existe o cumprimento de sentença, a execução do título. Existem outros passos que ainda fazem parte da justiça. Então, não adianta ter a sentença, eu tenho que, na verdade, resolver o meu problema. Veja só, uma pessoa que tem um problema, uma demanda de passagem aérea, ela pede uma indenização. O magistrado, ele vai dizer assim, ok, você tem razão, passageiro, por ter tido problemas com a passagem aérea. Mas o passageiro não entrou no judiciário para que o magistrado dissesse, não, você tem razão. Não, só dizer, você tem razão. Se você tem razão... Não é só isso. Exatamente. Coisa que minha mulher também não vai falar, nunca. Mas, enfim, voltando aqui ao assunto, a pessoa entra com a demanda, mas ela quer receber. E isso existe um pós-sentença, existem outras situações, que é a parte de execução, de cumprimento de sentença, que é quando o magistrado vai mandar a empresa pagar, se não pagar vai ter os bens bloqueados para poder fazer o alvará. Enfim, a gente olha nesse objetivo como um todo, a gente está olhando o judiciário desde do ingresso até ele efetivamente receber, que nesse caso da passagem aérea é o recebimento do alvará. Quando recebeu o alvará, ok, ele recebeu do que era seu direito, porque ele entrou com uma demanda relacionada a um dano moral, certo? Prevenir os litígios com a adoção de soluções consensuais para os conflitos. Sabe que o processo judicial, ele é um mistério, né? Você entra, mas você não sabe quando vai terminar. É uma dor de cabeça, né, também, né? Muita. Tem vezes assim que cada audiência, cada encontro é tortuoso. E sem contar os custos, né? Pode ter custo de deslocamento, custo com peritos, pode ter o custo da própria sentença ser muito mais alto do que aquilo que você espera, né? Mas você, por exemplo, é uma empresa, entrou em conflito com um cliente e esse cliente pede um valor muito alto e consegue. Então, é um risco. O processo judicial é um processo de risco. Você entra, mas você não sabe o resultado. É um terceiro que você não conhece que vai julgar, né, o destino de 2 pessoas que estão envolvidas. Isso, e muitas vezes é um terceiro que nunca tratou daquele assunto, por exemplo. Pode acontecer casos, né? Pode ser que nunca viveu aquela situação, e aí uma das partes acaba ficando chateada, enfim. O processo judicial é um direito do cidadão, né? É um direito do brasileiro, mas a gente vê que é melhor a gente criar situações que promovam a solução do conflito de forma mais amigável, sem que a gente necessite de tantos recursos. Então, o judiciário é sim um poder caro. Nós temos
os impostos que a população entrega para a gente são altos porque nós temos cargos que recebem bem, né? Nós precisamos de ter estrutura, enfim. Então, o Poder Judiciário é algo caro. Vendo dessa perspectiva de que um processo judicial pode durar de 3 meses mais a 10 anos, a gente cria soluções de conflito através dos núcleos de conciliação, né? Então, antes de você começar um processo judicial, que eu ia falar um processo bobo, mas nem todo processo nenhum processo é bobo, né? Eu tô olhando da minha perspectiva de terceiro, mas quem entra com uma ação é algo muito importante. Mas é uma situação muito simples, por exemplo, de um inquilino que não paga o aluguel, ele, ao invés do proprietário da residência ter que entrar no processo judiciário inteiro, ele tenta, de forma amigável, chamar esse inquilino para negociar. Poxa, é o seguinte, vamos negociar aqui. Se você, vamos fazer um acordo. Se você não pagar agora, nos próximos 6 meses, você sai da residência e a gente resolve o problema, eu não vou te cobrar, enfim, assim, faz alguma coisa assim. Então as pessoas entram numa sala, existe um terceiro que não é um magistrado, mas é um conciliador, ele tenta entender todas as partes, olha, eu não consegui pagar porque foi demitido. Aí o conciliador fala, poxa, veja a situação, o rapaz foi demitido, ele pagava bem, pagava corretamente há 2 anos, você não pode dar mais de 6 meses, passar mais 10 meses sem poder receber, e quando tu conseguir receber, enfim, o conciliador está ali. Eu não estou com o magistrado ali, porque o magistrado, ele é a representação da justiça. Ele, naquele momento de uma audiência... Todos esperam que ele decida, né? Aquela coisa da perspectiva. Na questão filosófica, ele é a materialização da justiça, né? Então existe aquele medinho, existe aquele... Meu Deus, eu vou ter que falar com... Né? Decide por mim, não consegue botar decisão para ela. Né? Então, quando você tira o magistrado do local, né, ali do conflito, mas coloca uma pessoa que é capacitada, que tem treinamento, que tenta dialogar uma solução... essa solução pode acontecer de forma muito mais célere, de muito mais barato, porque não vou ter que ter uma sentença de magistrado, não vou ter que ir segundo grau, enfim, não preciso movimentar toda a máquina do Poder Judiciário. E esse acordo, ele é validado pelo magistrado, ou seja, o acordo tem força de contrato ali, ele é um contrato judicial. Então, se as cláusulas daquele acordo não forem cumpridas, aí sim a imperialidade da lei, do judiciário, vai lá e vai determinar, cara, passou 10 meses, você não pagou o aluguel, sai fora. Entendeu? E aí seria uma forma muito mais rápida, ainda assim para o judiciário, porque já existia um acordo, não existem mais provas para ser produzidas e tal, então o processo de despejo acaba sendo mais rápido ainda. Então a gente estimula que sejam realizadas as conciliações, né, a solução de forma ali, né, através de um mediador. E você sabia, Lohane, que nosso tribunal é o tribunal que mais concilia no Brasil inteiro? Olha só que legal. O Tribunal de Justiça, as pequenas demandas, as demandas que são mais fáceis de ser solucionadas, não existe tribunal no país que tenha mais soluções de conflito dessa forma do que aqui. Isso explica por que a gente tem tanta capacitação de mediadores e conciliadores, né? Isso. Hoje em dia, a cada 10 processos, 3 são resolvidos através de conciliação. No Brasil inteiro, esse é um dado que ninguém consegue. Por isso que a gente alcançou o selo excelência. Tá certo. Vamos lá. Agora, garantir a celeridade e a qualidade da prestação jurisdicional. Celeridade e qualidade. Não basta ser rápido, mas tem que ser com qualidade. Porque dentro dos objetivos, eles têm os indicadores. E agora eu estou me recordando de alguns indicadores dessa garantia da qualidade e celeridade. Os indicadores vão dizer se eu estou bem ou estou ruim dentro do objetivo. Então, existe um indicador de celeridade que é o tempo do processo. Quanto tempo, em tempo em média, um processo está demorando? Eu tenho ali então as metas. Olha, eu quero chegar em 2026 que o processo criminal dure no máximo 500 dias. Isso é um dado, tá? Não é o verdadeiro. É que eu não lembro exatamente os valores. Assim. Mas é algo assim. Então eu quero que os processos criminais durem até 500 dias. Qual o valor de hoje? 800. Tá fora. Em 2026 tem que ser 500.
Então aí eu tenho que falar na governança, olha, nós estamos com esse problema, tem que solucionar, e como é que a gente vai solucionar? Então, essa celeridade ela é monitorada através de indicadores de desempenho. A qualidade também tem um indicador de desempenho. Por exemplo, sentenças anuladas. O magistrado reuniu as provas ali, né, os depoimentos, deu uma sentença, a parte que não, né, que perdeu, ela pode recorrer para o segundo grau, e no segundo grau os desembargadores olham assim, não, realmente quem perdeu tem razão, essa sentença aqui tem que ser anulada. Então ela tem que voltar. Só que o problema de uma sentença anulada é que ela retorna lá para o início. É como se o processo não tivesse nunca iniciado. Então, como eu falei anteriormente, existe um custo muito alto no processo judicial, e que se chega numa situação de uma sentença anulada que eu tenho que voltar tudo de novo, produção de provas, audiências... Veja, isso Nossa, até isso é monitorado, então. Isso é monitorado para que a gente tenha o mínimo de sentenças anuladas, né, pelo segundo grau ou pelos tribunais superiores. E por último, aprimorar a humanização do atendimento ao jurisdicionado. A gente aqui quer dizer o seguinte, a gente não quer ser um tribunal robótico, a gente não quer tratar somente com o chat, né, de inteligência artificial ou então de ligação robótica. A gente quer estar presente, mesmo de forma remota, através de videoconferência, mas dar um atendimento diferenciado para o jurisdicionado, né? Primeiro dar atendimento, né? Algumas vezes tem serviços públicos que a gente não consegue atendimento com ninguém. Então a gente quer abrir a porta, olha, o tribunal existe as salas de audiência virtual. Então tudo é feito de forma remota. Então eu estou te proporcionando. Ou se você quiser ir por fora, você pode ir por fora. Mas você quer ficar na sua residência? Você quer usar o seu celular? Você quer usar seu computador? Você escolhe a forma de como você vai acessar esse tribunal. Ok, essa é a forma de acessibilidade ao tribunal. E aí o atendimento seja individualizado. Então, pois não, seu fulano, eu entendo o seu caso, enfim, de ter uma ligação com a pessoa, não ser um tribunal ali, assim, afastado, distante, né? Não, vamos ser juntos, parceiros. Está acontecendo alguma coisa? Ah, não, ó, a demanda que a senhora necessita não é aqui no Tribunal do Estado, é no Tribunal Regional Federal. Ou então essa aqui é uma demanda de Justiça do Trabalho, nós não trabalhamos nessa situação. Eu achei até legal também na época do Covid, o balcão virtual. Ao invés de ter colocado só aquele robozinho, Disque 1, Disque 2, Disque 3, que assim, a gente espera, né, que vai ser tudo agora virtual por telefone, aí viria esse tipo de coisa. Não, o tribunal colocou um balcão virtual onde um servidor atendia a pessoa virtualmente, né, especificamente. Aparecia lá na telinha, aparecia, né? E falava individualmente, isso foi muito legal. Usando assim também, poxa, um atendimento só por e-mail, né? Imagina que ruim. Ou então só por carta, manda uma carta hoje, daqui 2 meses sai, né? Então, o atendimento humanizado é isso, a gente quer estar presente, né? Ter essa abertura para que as pessoas falem cara a cara, tenham esse relacionamento bem direto com as pessoas que trabalham no Poder Judiciário. E isso é a nossa temática, a perspectiva de jurisdicionado. Olha só que bacana, né? É muito bom a gente saber que o jurisdicionado, porque assim, eu estou no tribunal hoje, mas eu também posso ser uma cliente do tribunal. Sim, né? claro. Eu já fui algumas vezes também. E a gente ter essa coisa individualizada, saber que o processo vai ser célere, que vai ter um compromisso em fazer uma conciliação para ter uma garantia de ser uma coisa mesmo no real das partes, né? Ser dada ao real das partes. É muito interessante ter um tribunal interessado no nosso interesse, né? Do jurisdicionado. Claro. Muito obrigada, Arthur, por ter explicado assim, essa perspectiva no nosso mapa estratégico. Para muitos é complexo, para outros talvez nem tenha, né, conhecimento de que tem essa preocupação do tribunal para com o jurisdicionado. E a gente agradece a sua presença aqui. Muito obrigado. E você, curta, comente, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para poder conhecer um pouco sobre esse assunto. E a gente se encontra numa próxima ação. Até lá!